Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E eu vi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa. A esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda. E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia? E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa: cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor. Mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor,
Ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos, pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim, vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca. Fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem ter que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais para a nossa vida. Tem mais coisas para ocupar a nossa mente, para fazer parte do nosso vocabulário, para nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer o inferno para a vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais para oferecer para nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa, ainda que seja verdade, e que não pediu perdão, que peça perdão a Deus agora e corra e peça perdão para a pessoa. Sabe por quê? Abre seu ouvido, que agora a parte principal desse sermão está aqui. Em nome de Jesus, abre seu ouvido. Eu preciso que você ouça, não deixa nada te atrapalhar. Você sabe por que existem igrejas frias que não mudam? Você já viu aquelas pessoas falarem? Você é ancião, não é, irmão? As pessoas vêm para você e reclamam. Que igreja fria? O que está acontecendo? O que não acontece? Nada muda. Vocês sabem por que isso? Alguém sabe? Gente, a principal razão, e eu vou ler para vocês agora ali. A principal razão porque a igreja fica fria é por causa da presença dos danitas. Eles são aptos a trazer veneno para a cabeça e o coração das pessoas. Abre a sua Bíblia em Tiago 3. Tiago 3. Tiago 3. Deus tem mais para a sua vida, meu irmão. Deus te fez para luzir nesses últimos dias da história da terra. Para crescer em nome de Jesus. Para fortalecer a sua história. Para se transformar numa bênção. Deus não fez a gente para sofrer, para se angustiar. Deus não fez você para ser um veículo do demônio, de Satanás. Deus fez você para viver, para ser abençoado, para ser feliz. Abre a sua Bíblia em Tiago. O que a Bíblia diz em Tiago 3? É um dos versos mais horrorosos da Bíblia, não é? Porque ele fala claramente de gente que poderia ter sido perfeita e não é. Mas que pela graça de Deus pode ser.
com um pedido de perdão. Com um pedido. Tiago 3. E que vocês levem esse sermão para o Brasil, para o nosso povo, para salvar nosso povo em nome de Jesus. Que poder livrar nosso povo das garras desse inferno. E poder trazer para a nossa vida algum bem. Meus irmãos, aqui na Bíblia diz que quem se acha juiz dos outros vai receber um juízo mais severo. Eu vou ler com vocês. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo ainda mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Sabe por que a gente não consegue vencer os outros pecados? Por causa da língua. Aqui está escrito isso, vocês acabaram de ler isso. Avante. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme se voltam para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada por quem? Pelo inferno. Irmãos, em nome de Jesus, quando algum irmão vier falar mal de quem quer que seja, ainda que você saiba que é verdade, ore com essa pessoa. Peça por ela, peça por você. Porque não só Satanás está usando aquela pessoa, mas está tentando encontrar em você um meio de te acabar com a sua história e te levar a ser um danita também. A diferença, em nome de Deus, para quem se entrega. Vocês sabem, quando a gente tem 20 anos de idade, a gente se preocupa com o que os outros pensam a respeito da gente. Quando a gente tem 40, a gente não se importa com o que os outros pensam a respeito da gente. Mas quando a gente tem 60 anos, a gente descobre que as pessoas nunca pensaram em nós de verdade. Meus irmãos, em nome de Deus, vamos tomar o que o Senhor Deus nos deu de bênção, de poder. Agora é o momento de você se entregar ao Senhor. De você falar com Ele, peça, Senhor, eu quero ter em mim o sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero ter no meu coração as mesmas coisas que Jesus tem. Eu quero olhar para o meu irmão e quero ver nele a bênção do Senhor sobre mim. Eu quero que Deus controle minha língua, meu pensar. E se apronte para ir pedir perdão para quem quer que seja, mas para resolver a vida. Peça ao Senhor. A Eliette vai cantar agora.